Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Pedir os meus irmãos lá de Jaguariaíva para sentar aqui mais perto de nós, aqui perto de Jaguaricatu. É vocês mesmo. Vocês que estão aí no Joaquim Murtinho, Jaguariaíva, vem mais perto da gente aqui. Os que estão lá para o São José da Bela Vista fora, chega mais perto. Quarta-feira tem que ficar bem pertinho aqui, que senão... Como diz um colega meu, nós vamos ver se arrumamos um púlpito que tem um dispositivo aqui eletrônico, né, mais para o lado, mais para frente, e a gente aperta e vocês vêm tudo para frente. Amém, amados? Vamos começar? Abra a sua Bíblia no Salmo 46. Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Vamos fazer a leitura alternada, responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, e os montes se abalem dos desejos mais. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ao rio, os seus moinhos da terra passará de Deus, suas muralhas adoradas ao Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, e as solações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Todos juntos, verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor neste momento. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela bênção, pela alegria de estarmos na Tua casa aqui nesta noite. E nós pedimos ao Senhor que este tempo seja mesmo um tempo muito especial na Tua presença. Nós possamos sair daqui renovados, fortalecidos, que nós possamos sair daqui curados, tratados e ministrados pelo Senhor. Pai, apressa, ó Deus, os passos daqueles que ainda estão vindo. E aqueles que não podem estar conosco, pelos motivos e as razões que Tu muito bem conheces, por favor, nós pedimos a Tua visitação sobre eles, especialmente os enfermos, ó Deus, que a Tua mão esteja sobre eles. Lembramos, ó Deus, de uma grande frequentadora das quartas-feiras, que é a nossa irmã Nilda, Senhor. Que Tu visites a Tua serva lá em Curitiba, que Tu estejas trazendo cura, restauração, renovo sobre a vida da Tua filha, Senhor. Pai, nós pedimos que todos os louvores que nós cantarmos aqui, tudo que nós fizermos aqui nesta noite, Senhor, de fato chegue até o Senhor como aroma suave. Trata conosco nesta noite de forma muito especial, Senhor. Nós pedimos que abençoes também, não só aqui, mas em toda a parte onde nesta noite o Teu nome está sendo invocado e buscado. Pedimos que seja assim, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos louvar o nome do Senhor nesse momento. Vamos cantar primeiramente o hino de número 132. Já que os de Jaguariaíva não chegaram aqui, a gente chega mais perto de Jaguariaíva, né?
E no 132, tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Senhor, Jesus, Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. E no 132, vamos louvar o nome do Senhor. Quem tiver o seu inário, reparta-o, para que todos louvemos ao nosso Deus. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abraçador. Não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar, com teu sangue e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, de longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor nem tempestão. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar, com teu sangue e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto Salvador era altivo resistir ao teu grande e santo amor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar, com teu sangue e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Amém? Qual o grupinho mais agora aí que escolheu? Pode ser 292, então. 292. Só 5 histórias. Vamos lá. Como foi para o céu Jesus Cristo ali, quando sonda no meio ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus
Jesus me encontrar. Ó, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Ó, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Ó, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almejo raiar, nesse dia de glória e poder. Ó, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Esse império do mal vem, Senhor, destruir, vem celeste, vem presto reinar. Vem o sol da justiça no mundo luzir, ó meu rei, vem o pranto estancar. Ó, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Aleluia. Meus irmãos do meio aqui. 209. Enquanto isso, o pessoal do mundo lugar vai pensando. Meu Deus. Meu texto adversário vai vencer. Luz que falta e onde estás não podes ver. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar,
254. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão valor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se intimida que moramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ilha dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegar, sossegar. Para vos salvar, sossegar. Mestre, tão grande tristeza que quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, imploro, venha acudir. E ondas do mal que me cobrem, eliminava-me. Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ilha dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegar, sossegar. Convosco estou para vos salvar, sossegar. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ilha dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor rei do céu e mar, os todos ouvem o meu mandar, sossegar, sossegar. Convosco estou para vos salvar, sossegar. Amém? Conseguimos, né? Pedi para a irmã Marileia estar orando por nós nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, nesta hora, Pai, que nós nos reunimos aqui, ó Pai, Glória a Deus. para clamar pelo teu nome, Senhor. Amém, Por Jesus. graça sobre as nossas vidas, Senhor. Entregamos a Ti, ó Pai, o dia que nos deste, ó Pai,
ser só de uma noite que o Senhor também nos dará. Amém, Jesus. Na tranquilidade do teu amor. No nome de Jesus, ó Pai. Recebe esses louvores, ó Pai. Que cheguem mesmo ao teu altar, Senhor, e que o Senhor te receba para a honra e glória do teu Amém, nome. Jesus. Também entregamos a Ti, ó Pai, todas as pessoas que dizimaram, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um, ó Pai, que deu um pouco do seu sustento, Senhor, para a Tua obra, Amém, Pai, que ela Jesus. seja usada Obrigado, para te servir, meu Deus. Glória a Deus. No nome de Jesus, ó Pai, atenda aos nossos anseios, ó Pai, traz uma palavra ao nosso coração, Deus, Amém. e que daqui possamos sair cada dia mais buscando a Tua graça, Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos, confiando em Ti. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de você sentar-se, dá um abraço quem estiver pertinho de você aí. Abençoe esta vida em nome de Jesus. Queremos dar as boas-vindas a todos, obrigado, querido, que estão conosco nessa noite. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Muito bem, meus amados. Depois cantar 4 hinos bem fortes, né? A garganta fica melhor ainda, né? Oi? Tem aguinha aqui? Opa! Maravilha. Agora a gente vai molhando as palavras, como diz o nosso diácono Nélio, né? Queridos, vamos abrir em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4. O nosso querido técnico Rafael já está pondo o texto lá em tela, né? Eu vou ler no texto que está em tela, então. Versículo 1, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, diz: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Eu quero destacar aqui, queridos, o versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Curva a sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor,
por todos os atos de culto que nós já praticamos aqui nessa noite, pelos hinos de adoração, de louvor, de exaltação ao Teu nome, pelos dízimos e ofertas que foram entregues no Teu altar, na Tua casa. Obrigado por aqueles, ó Deus, que têm tido a compreensão e o compromisso de fidelidade ao Senhor. Desperta, Senhor, na Tua igreja, homens e mulheres com esse desejo de compromisso com a Tua casa e com a obra do Teu reino. E muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que nós nem precisamos pedir. O Senhor já está fazendo, o Senhor já está, ó Deus, repreendendo o devorador, para que não venha consumir o resultado do trabalho dos Teus filhos, mas ao contrário, prosperar e abençoar, abrir as janelas dos céus, para que venham bênçãos sem medida. Agora, Senhor, nós abrimos também a Tua palavra, e nós pedimos que Tu abras o nosso coração, nosso entendimento, para que nós não só possamos compreender a palavra de hoje, a mensagem desta noite, mas, sobretudo, aplicá-la no nosso dia a dia. Nós pedimos que seja assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: lições no deserto. Note que eu não coloquei lições do deserto, porque às vezes quando a gente põe nessa forma, a impressão que fica que o deserto está lá e a gente está aqui. E lá, de vez em quando, pode ser que por alguma razão qualquer a gente até enfrente algum deserto, mas o deserto está lá e a gente está aqui. Por isso o tema é lições no deserto. A gente está no deserto. Nós estamos no deserto. Antes de eu entrar no texto propriamente dito, eu quero fazer aqui 3 constatações, 3 afirmações importantes. Primeira, deserto. Como que a gente poderia definir um deserto? Deserto para nós tem um sentido de perda. Se você está passando por um momento de perdas, sejam elas materiais, financeiras, ou quem sabe uma situação familiar, ou seja lá qual for o sentido da perda, é um deserto. Sofrimento. Sofrimento também é deserto. Privação. Sabe quando o bolso encolhe? Acho que todos nós já passamos por isso, né? Quem não, né? Especialmente nessa crise. Abandono. Abandono no sentido em que a pessoa se sente abandonada mesmo, pelos amigos, pelos irmãos, pelas pessoas de modo geral, onde ela percebe que ela tem que passar aquela situação sozinha. Rejeição. Às vezes você percebe que há momentos que as pessoas estão mais simpáticas a você, mas há momentos na sua vida que você percebe uma certa antipatia, parece que as pessoas não querem muita coisa com você, há uma rejeição. Uma outra palavra que caracteriza bem deserto na nossa vida eu vou até olhar para o meu texto aqui para eu não falar errado a palavra, né, presbítero Hamilton? Já falei errado. Vulnerável. Então, vulnerabilidade. Consegui. Ainda falei errado, né? Que coisa. O que é estar vulnerável? É aquele momento de maior fragilidade. Todos nós temos um tempo de fraqueza, onde nós estamos vulneráveis, fragilizados. E aí, por mais recursos que a gente possa ter, eles não vão fazer a mínima diferença. Essas são algumas palavrinhas para a gente entender um pouquinho, sentir um pouquinho o que é um deserto. A segunda constatação: o deserto, ou no deserto, é o lugar onde
o nosso verdadeiro eu aparece. Aí não cabe disfarce, não cabe as coisas externas, o que você veste, o carro que você anda, ou se anda a pé, ou de bicicleta. Aí não cabe se você tem uma boa casa, uma excelente casa, ou mora numa casa mais simples, qual é a sua função social, quais são os cargos, quais são os títulos, né? Na verdade, o deserto ele tem muito a ver com aquela frase que às vezes, de vez em quando, a gente diz assim, quando o sujeito cai de cama. Se existe um lugar onde a gente se sente absolutamente a gente mesmo, totalmente miserável, incapaz, é quando a gente cai de cama, não é verdade? E às vezes não precisa ser uma doença terrível para nos colocar de cama, às vezes uma gripe. Uma gripe que nos lance na cama, pronto, a gente fala, puxa, não posso trabalhar, não posso sair, não posso conversar com as pessoas, não posso ir, não posso vir, estou totalmente amarrado aqui em cima dessa cama. Então, deserto, para resumir, né, esse segundo ponto aqui, quando nós estamos caídos de cama, é lá que nós vamos conhecer o nosso verdadeiro eu, quem de fato nós somos. O quanto realmente nós estamos preparados ou não para aquela situação. Que enquanto a gente ainda tem força para caminhar, para fazer, para acontecer, para se mexer, para reagir, para brigar, para questionar, para se encostar, ainda não somos nós ainda. É quando a gente se vê absolutamente sem aonde pegar, não tem onde pegar, não tem onde se agarrar. Quando você não tem onde se agarrar, é o deserto. É onde ele está agora. Né? Mas também a terceira constatação muito interessante a respeito do deserto, é que o deserto, aliás, deserto no hebraico, ele significa midbar, né? Midbar, que é da mesma raiz da palavra dabar, que significa voz de Deus, Deus falando, palavra, é da mesma raiz. Então, a terceira constatação importante é que quando você está totalmente, sem nenhuma pega, aonde correr, com quem socorrer, e você está no deserto, é ali que você está pronto para ouvir a voz de Deus. Se existe um lugar onde Deus mais fala conosco, é quando nós estamos enfrentando o deserto. Dá para você dar um glória a Deus? Maravilhoso, né? Agora, é claro, eu não vou ficar aqui dizendo que o deserto é uma maravilha, que o deserto é tão bom, que o deserto é isso. Não adianta. Todo mundo que vai passar o seu deserto sabe o quanto é duro, o quanto é difícil, né? Mas é, sem dúvida nenhuma, o momento que a gente mais cresce, o momento que a gente mais ouve Deus, é o momento que a gente mais fica, eu vou usar um termo aqui, claro, né, dentro desse contexto, que a gente fica mais espiritual, que a gente consegue perceber mais, que a gente consegue ficar mais sensível às coisas espirituais. Quando a gente vem para o texto, agora você olhe para o texto um pouquinho, que nós vamos tomar algumas coisas importantes aí do texto. Primeira coisa que nós aprendemos aí, quem é que nos coloca no deserto? É o diabo? É o cão? É o capeta? É o fulano de tal? Não, é Deus, gente. Então, para usar duas terminologias assim mais aceitável para o nosso ponto de vista, né, humano, ou Deus permite, ou Deus nos conduz para o deserto. No caso de Jesus aqui, olha que interessante. O texto diz aqui que a seguir foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito. Que Espírito? Espírito de Deus, Espírito Santo. Foi levado pelo Espírito. Imagina a seguinte, o Espírito Santo pegando Jesus pela mão e levando ele para o deserto. Conduzindo ele para o deserto.
É interessante você olhar, nós não vamos usar o texto lá de Marcos, mas dá uma olhadinha no texto de Marcos, você vê que coisa interessante. O capítulo 1, verso 12. Eu deixei marcado aqui. O verso 12 diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. É uma palavra bonita, né? Impelidos pelas circunstâncias, nós chegamos até aqui. Impelidos pelos ventos fortes, nós conseguimos navegar os mares. Tá, parece até aquela coisa de língua portuguesa lá, né? Mas o que é impelir, gente? É fazer ir. É obrigar a ir. Não é? Então veja que termo forte que Marcos usa, que o evangelista Marcos usa para falar que o Espírito Santo, aqui em Mateus está mais leve, né? Foi levado. Mas lá ele impeliu, obrigou, constrangeu. Como é que é? Foi uma coisa meio coercitiva, né? Foi um negócio coercitivo, ele coagiu, fez ele ir. Então, muitas vezes, eu diria assim, no primeiro momento, se você ainda não passou por um deserto, fique tranquilo que uma hora você vai passar. Porque certamente Deus tem planejado um deserto para a sua vida. Não é? Só que Ele não leva a gente para o deserto para morrer, para acabar com a nossa vida, para nos destruir, para arrebentar com a gente. Não. Deus permite o deserto, Deus nos conduz ao deserto com algumas finalidades, com algum propósito. Aliás, diga-se de passagem, sempre é bom a gente lembrar, mas às vezes a gente esquece, né? Deus não faz nada sem propósito. Eu entendo, irmãos, que a partir do primeiro momento que você aceitou Jesus, que você recebeu Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, que você tem Jesus na sua vida, você começou uma caminhada com Deus, então a partir de agora o controle, o roteiro da tua vida está entregue nas mãos de Deus. Quem vai conduzir é Ele. Quem vai direcionar é Ele. Agora, existem duas maneiras da gente se submeter a essa condução de Deus. Ou a gente vai ser uma ovelha dócil e vai se deixar conduzir por Deus, e aí vai doer menos, aí nós vamos sofrer menos. Ou nós vamos ser ovelha rebelde, né? Pescoço duro, que não se dobra, e vamos sofrer mais. Vai ser mais difícil, vai meio arrastado, né? Vai fazendo rastinho no chão, né? Tem ovelha que é assim, faz rastinho no chão, mas que vai. Que ficar, não fica. Então Deus sempre tem um propósito. Não é? Às vezes a gente entende. Às vezes a gente até consegue, então é por isso que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, etc, porque eu aprendi aqui algumas lições assim. Mas tem outras que a gente não entende, não. E eu não vou te iludir. Não vou dizer para você que até aos 95 anos da sua existência aqui nesse mundo você vai conseguir entender. Porque pode ser que você morra com 95 anos sem entender. Agora, com certeza um dia, quando nós chegarmos lá, não vai precisar de Deus explicar muita coisa para a gente, não. A gente vai ter, eu sempre digo, né, que se existe um tipo de reação que a gente vai ter no céu, uma delas é essa. Então foi por isso. E aí, como a gente brinca, todas as fichas vão cair. As escamas vão cair, a gente vai entender plenamente. Mas enquanto aqui, nem sempre nós vamos ter o luxo de saber. Às vezes a gente vai ter que dizer, não sei. E sinceramente, irmãos, eu não sei mesmo, não tem teologia, não existe teólogo tão profundo e tão capaz e tão investigativo que tenha conseguido essa resposta. Não existe filósofo tão profundo na história da humanidade que consiga descobrir o segredo disso.
A menos que Deus queira revelar. Agora, quando Deus quer revelar é diferente. Ele revela e pronto, fica... Aliás, quando Deus revela, tudo fica claro para nós. Não precisa, tem que explicar nada. As coisas de Deus, quando são reveladas, não tem que explicar nada. Elas simplesmente ficam patentes aos nossos olhos. Todo mundo vê. Mas quando Ele também não quer revelar, não adianta. A gente tem que se submeter. A gente tem que aceitar. Vocês já imaginaram se Jesus... Claro, Jesus jamais ia fazer uma coisa dessa, porque uma das bases do relacionamento de Jesus com o Pai, do Filho com o Pai, é justamente fazer exatamente, cumprir exatamente a vontade do Pai, né? Mas imagine se Ele falar, não, por que eu tenho que ir para o deserto? Não vou, não. Ele jamais faria isso. Claro. Irmão, não confunda uma coisa. Salvação é pela graça. É graça de Deus na nossa vida. Se o senhor tem Jesus, o senhor já está salvo. O senhor não tem, aceita essa noite, que pode ser hoje um dia oportuno para isso. Tá? Salvação já nos foi dado lá na cruz por Jesus. Isso está mais claro do que nunca. Não tenho que explicar nada nesse sentido. Isso já nos foi dado. Agora eu estou falando de vida, caminhada cristã, caminhada com Deus. Até eu brinco lá na classe de categoria, até falei isso domingo agora, na minha classe lá. Eu digo sempre o seguinte, olha, o bom mesmo, o ideal seria assim, a pessoa recebeu Jesus no coração, está selado com o Espírito Santo, está tudo ok, ela tinha umas 5 e já ia para o céu. Tudo bem que, infelizmente, nós não temos uma igreja aqui bonita, né, com bastante gente, e ia fazer mais velório do que casamento, né? Mas esse seria o ideal. Só que assim, a gente recebe Jesus na nossa vida, a gente começa uma caminhada com Deus, a gente entra no discipulado com Deus, o que acontece? Aí a gente ainda vive mais 10, 15, 20, 30, 40, às vezes 50, 60 anos. Né? Eu me converti em 1978, eu estava com 16 anos, eu já sou convertido há 40 anos. Se eu tivesse morrido aos 16 anos, já estava no céu com Jesus há muito tempo. Né? Mas como, graças a Deus também, eu não morri, estou aqui ainda. Né? Então são 40 anos que eu estou caminhando com Jesus. Né? Agora imagina, com 56 anos, se Deus me der mais 30, se Ele não voltar até lá, faz a conta aí, 56 com 30, 86. Tá bom, né? Está de bom tamanho. São mais 30 anos, quer dizer, são 30 mais 40, 70. Já imaginou o que são 70 anos caminhando com Deus nesse mundo? Olha que coisa maluca, às vezes, que é a nossa vida, né, Juca? Mas não é assim? Né? Até ele bater o sinal lá, gritar nossa senha, como diz o pastor Cláudio Duarte, nós estamos caminhando aqui nesse mundo. Então nós vamos passar. O deserto vem. Né? Mas como eu disse, entendeu, irmão Diácono Neto? Ficou claro? Beleza. Vamos tocar para frente. O deserto tem um propósito. Como eu disse, nada na vida da gente acontece sem propósito. Eu gosto muito dessa palavra propósito. Aliás, quem tiver oportunidade, leia aquele livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Ele trabalha muito essas questões aí, né, da gente entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Né? Quem sabe, oportunamente, a gente pode até dividir um pouco disso com a igreja, oportunamente, em alguns estudos. Né? Mas qual o propósito do deserto da nossa vida? Então, vamos lá. Quando você estava... tem alguém ainda estudando aqui? Todo mundo já estudou? Puxa vida, ninguém pretende fazer mais nenhuma pós-graduação, nenhuma outra... Né? A semana mais temida por nós, quando a gente estudava, não era a semana de provas? Né? E tinha um detalhe. A prova, pelo menos no meu caso, a prova que eu mais temia era de matemática. Não preciso nem explicar porquê, né? Claro. Então, e por que a gente tinha que fazer prova no colégio, tinha que fazer prova na faculdade, até na pós-graduação tinha que fazer prova? Mas que coisa, né? Onde vai ter? Ainda tinha que fazer monografia ainda, todas essas coisas, né? Por quê?
para provar se de fato o que você tem recebido, de fato está como conteúdo, como parte da sua, se você entendeu, né? Então, no caso da nossa jornada com Deus, as provas no deserto vêm para firmar, para confirmar a nossa fidelidade a Deus. Me lembra até aquela música do Gerson Rufino, né? Não, Gerson Rufino, Quero Ser Fiel, é Gerson Rufino que canta? Ou... Não, Quero Ser Fiel. Quero ser fiel, Senhor. Não é Gerson Rufino, é outro cantor. Wagner Roberto. Né? Acho que é isso mesmo. Se eu não estou confundindo os cantores. Mas a fidelidade a Deus, a nossa identidade em Cristo e a nossa resistência. Por isso que o diabo entra na história. Né? Então, nós vemos aqui no texto que Jesus foi provado em 3 coisas. Então, olha para o texto de novo, versículo 2. O que diz o versículo 2? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele tinha o quê? Estava com fome. A fome aqui, ela nos indica o seguinte: a nossa maior carência. Aonde a gente é mais carente, né? A primeira prova que a gente passa, se Jesus passou, nós passamos também. A primeira prova pela qual Jesus passou foi a prova da carência. Gente, depois de 40 dias jejuando, sem comer absolutamente nada, eu acredito que sem tomar água também, ele estava com fome. Olha a proposta do inimigo para ele aqui no versículo 3. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É diferente comigo, né? Eu não tenho esse poder de transformar pedra em pães, mas Jesus tinha. Jesus podia pegar numa pedra assim, e quando ele virasse aquela pedra se tornaria o pão mais gostoso, mais saboroso, mais cheiroso. Talvez em alguns dá até fome, né? Oi? Para quem transformou água em vinho, isso era fácil para ele, né? Era fichinha, né? Olha só aonde o diabo vai. Cuidado, irmão. O diabo nunca vai te atacar nas áreas em que você é mais forte. Se você tem dificuldades na área de relacionamento, com mágoas, com ressentimentos, com qualquer coisinha, se fere, se machuca, se espinha, sai arranhado, é ali que ele vai atacar. Se você tem dificuldades na área da sensualidade, é ali que ele vai atacar. Se você tem dificuldades na área dos vícios, sejam eles quais forem, é ali que ele vai atacar. Então, ele conhece, né? Ele faz 10 mil anos que ele está ali, como diz aquela música, aquele outro cara lá. Faz 10 mil anos que ele está lidando com o ser humano, né? Então, ele sabe. Ora, se nós, com um pouquinho de convivência, quando a gente olha assim, hoje o Natalino está feliz. E eu nem conversei com o Natalino ainda. Acertei ou errei, Natalino? É. Mas eu podia olhar para ele também e falar, o Natalino está bravo. Por causa do gestual, da linguagem corporal. Né? Diz a minha esposa que ela me conhece, quando eu abro o portão e abro a chave da porta, ela já sabe se eu estou alegre, se eu estou feliz, se eu estou bem, até se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. Ela já sabe tudo isso. A parte que não tem dinheiro, ela já sabe que não tem mesmo. Não precisa nem adivinhar. É? Já gastou tudo. Ora, se nós que somos nós, né, tão limitados, somos capazes de imaginar o ponto fraco do João Vitor, o ponto fraco da Rosinha lá, o ponto fraco do Paulinho lá. Agora você já imagina o inimigo das nossas almas. Ele sabe onde a gente tem fome. E é justamente aí que ele ataca. Só olha o que Jesus, qual foi a defesa de Jesus.
o contra-ataque de Jesus, vamos dizer assim, fica melhor, né? Verso 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava preparado espiritualmente para encarar aquela bronca. Por isso, irmão, presta atenção numa coisa que eu vou dizer aqui, que é muito, já falei em outras ocasiões, mas não custa a gente repetir. Não saia de casa sem fazer uma oração. Não saia de casa sem fazer uma leitura bíblica. Não saia de casa sem ler o seu devocional. Não saia de casa sem ter um mínimo de tempo com Deus. Ah, mas eu estou muito apressado, pastor. Não saia de casa sem fazer isso. Você não sabe o que você vai encontrar lá na rua. Você não sabe o que você vai encontrar lá na frente. Tem dias, irmãos, que é uma maravilha. Tudo corre sossegadamente, é uma beleza. A gente fica até meio desconfiado. Nossa, hoje foi tão tranquilo, né? Mas tem dias que, meu Deus do céu, a gente já levanta tropeçando no pé da cama, se atrapalha com a toalha do banheiro, já derrama o café na mesa, né? Não acha a chave da porta. Já aconteceu isso com você? Você tem aquela pressa de sair, não acha a chave. Meu Deus, onde é que eu pus a chave? E não acha a chave do carro, não acha a chave do escritório, não acha a chave. Tem dias que é assim o negócio. E quando finalmente você consegue chegar, encontra um chatonildo pela frente. Que saiu naquele dia com a missão de te testar. Ah, isso só acontece comigo, né, gente? Com vocês não acontecem essas coisas, né? Não, de jeito maneira. Está vendo como é que são as coisas? É desse jeito. E isso é a citação lá de Deuteronômio 8:3, né? Muito bem lembrado. Então, cuidado com as suas carências, irmão. Presta atenção naquilo que você sente que você é mais fragilizado, onde a cerca é mais, até eu falei isso num domingo à noite desse, né? Onde a cerca é mais rota, é mais fácil escapar os boizinhos, segura lá, é lá que você tem que segurar. A segunda prova que Jesus passou, e nós passamos também, no deserto, é na reputação. Quando ele não consegue fazer Jesus transformar pedras em pães, o que ele faz? Então ele leva Jesus em Jerusalém, coloca Jesus no ponto mais alto do templo e diz para ele assim: pule, faça um ato assim fenomenal, faça alguma coisa assim para chamar a atenção de todo mundo, que a hora que você fizer um negócio desse vai chamar a atenção de todo mundo vai realmente acreditar quem você é. Olha que coisa. Aí Jesus diz para ele cita lá que é os seus anjos, tal, do Salmo 91, né? Aí verso 7, Jesus diz para ele assim: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Que poder, né? Olha que coisa interessante, embora Jesus mereça toda a honra, toda a glória e todo louvor, Jesus não ficava reafirmando a sua reputação, ele não estava correndo atrás de fama. E essa é uma das artimanhas que o inimigo muito usa contra nós. Em pouca medida ou em muita medida, todos nós gostamos de ser famosos. Existe até uma frase que às vezes até a gente diz, né? Nem que falem mal, mas desde que falem em mim, desde que lembrem meu nome, desde que meu nome esteja sendo lembrado de alguma maneira, que bom, estou vivo na praça. Cuidado. Jesus não estava correndo atrás de fama. Nós não viemos no mundo para ficar famosos. Pode até acontecer de ficar famosos, mas não é esse o foco. Não é esse o nosso objetivo maior, nosso propósito maior não é ficar famoso. Jesus não tem nada contra a fama, porque ele ficou famoso, né? Mas olha a artimanha do inimigo, mexer com a vaidade de Jesus. Fala, mas Jesus tinha vaidade?
Como Deus, não, mas como ser humano, ele enfrentou a provação da vaidade, como enfrentou a provação da dor, como enfrentou a provação da fome, como enfrentou a provação do cansaço. Olha onde que o inimigo vai tocar. Quantos aqui tiveram a oportunidade de assistir aquele filme Advogado do Diabo? Alguém assistiu? Sinceramente, é como o Clique, né? Tem que assistir. Porque a melhor parte do filme é a última. Desculpa que você vai ter que assistir o filme inteiro para chegar na última parte que eu estou falando, né? Que o diabo apronta com um advogadozinho do interior lá. Não vou contar a história, senão depois você não vai querer assistir o filme, né? E no final, ele lança justamente essa isca, né? A isca da vaidade. Né? Todo mundo gosta de ser lembrado, todo mundo gosta de ser falado, né? Todo mundo gosta de entrar para a história. E eu diria assim que o Face é o nosso maior amigo nesse sentido hoje em dia. Face, WhatsApp, né? E quanto mais a gente aparecer, tá? E tem gente que às vezes, né, põe até alguma coisa assim meio esquisita, tá? Porque quer aparecer mesmo, porque aí todo mundo vai falar, vai causar. Tem gente que adora causar. Você já deve ter visto muito isso, né? E é justamente aí que o inimigo trabalha também. Ou então, no sentido inverso. O que seria o sentido inverso? O que vão pensar de mim? Quem que já não se perguntou às vezes, o que vão pensar de mim? Se eu fizer isso, ou se eu fizer aquilo outro, se eu disser isso, ou se eu disser aquilo outro, o que vão pensar de mim? Nós só temos que ter uma preocupação, irmãos. O que Deus está pensando de nós? Não caia nessa tentação. Se preocupe com o que Deus está pensando de você. Se você se preocupar com o que Deus está pensando de você, você vai ser uma bênção todos os dias. Amém? A terceira e última tentação que Jesus... Última não, né? Aqui no texto, porque diz o texto que temporariamente ele deixou, certamente voltou em outras ocasiões, né? Mas a terceira e última, nesse texto aqui, que Jesus foi levado para o deserto, foi com respeito... Eu vou usar um termo aqui, eu tentei encontrar uma palavra que pudesse me ajudar a capturar essa parte aqui, mas eu não encontrei. Então, é aquela tentação de queimar etapas que a gente tem na vida, a tal da pressa. Então, por exemplo, aí quando o diabo não consegue fazer com que ele transforme pedras em pães, não consegue com que ele pule do alto do templo, o que ele faz? Ele leva Jesus a um monte muito alto. Eu e a minha esposa tivemos o privilégio de conhecer de longe esse monte muito alto. Quem está ali na cidade de Jericó e olha para as bandas desse monte, é um dos montes, é o monte mais alto que tem na Israel, realmente. É um monte altíssimo. Até para chegar lá, você tem que chegar, para quem quer conhecer o tal do Monte da Tentação, né? Você tem que chegar de... Oi? Não, também, mas para quem não pode pagar helicóptero, vai com aquelas cadeirinhas lá. Teleférico, muito obrigado. Eu não lembrava do teleférico. Tem os teleféricos lá para quem quer conhecer o Monte da Tentação. Lá quando você for, se você não aguentar o fôlego, vai de teleférico ou de helicóptero. Tá aí, é alto mesmo. Olha aí o que o diabo faz. Ele diz aqui, levou ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Claro que nós estamos falando de seres espirituais, tem esse poder de fazer as coisas passar na frente do outro, né? Então ele fez todos os reinos passar, a glória deles passarem na frente de Jesus. Como quem diz, rapaz, você não tem que ir para a cruz, sofrer tudo aquilo, pagar esse preço tão alto. É simples, dá uma baixadinha aqui, só dá uma douradinha de leve aqui, e tudo isso vai ser seu. Aquelas coisas fáceis, cuidado com o que se apresenta muito fácil na sua vida. Às vezes é uma vírgula que você tem que mudar naquele documento, às vezes é uma
uma conversinha de leve que você tem que passar em alguém, é uma mentirinha que você tem que dizer não sei para quem, é um negocinho, nunca é um negócio muito grande, né? Se apenas, se tão somente, se só fizer isso, aí tudo vai se abrir. Infelizmente, muitos caíram, agora estão aí sendo perseguidos pela Lava Jato, né? Tanta facilidade de dinheiro, e muito dinheiro, e essa coisa toda aí, né? Mas isso é um outro capítulo, uma outra situação, né? Mas o que eu quero ressaltar aqui? O cuidado que a gente tem que ter com as coisas que aparentemente vêm fácil demais. Desconfie sempre. Porque não tem nada fácil, irmãos. Tudo é com luta, é com batalha, é com trabalho, é com suor. E Jesus sabia tanto disso, que ele foi firme com Satanás. Ele diz aqui, então lhe ordenou, agora a conversa muda, retira-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Às vezes está difícil, está pesado, está complicado, está difícil de virar, mas vai ter um momento da virada. Aquilo que Deus faz na sua vida, isso é bênção. Mas aquilo que vem como proposta do mundo, proposta de Satanás, propostas facilitadas para você, presta atenção, não cai em laço, como diz o nosso querido pastor Cote, não morda a isca, porque às vezes são iscas para levar você para o inferno. E Jesus, com certeza, né, não caiu nessa isca. Ao contrário, ele pôs o diabo para correr. Então, irmão, põe o diabo para correr. E eu sempre digo, o diabo nunca vai aparecer para você babando, estribuchando, fazendo barulho, fazendo aquelas parafernália toda que a gente às vezes escuta por aí. Não. Às vezes vem mansinho, como diz um outro cântico, né? Usa sapatinho de algodão, vem de pantufa, vem quietinho, vem no macio. Fique esperto com tanta maciez. Expulsa mesmo, manda embora. Então, é a coisa da pressa, né? De queimar etapas, de não ter que passar por todas aquelas fases tão difíceis e complicadas, chegar mais rápido que todo mundo. Isso é uma tentação que nós sofremos muitas vezes. Agora, para a gente fechar e orar, porque já passei até 5 minutos do nosso horário, quando a gente de fato resiste, e quando a gente entende o propósito do deserto na nossa vida, nós somos compensados. A pergunta é, será que valeu a pena Jesus resistir tudo que ele resistiu, da forma que ele resistiu? Ou se valeu a pena? Olha o versículo 11. Com isso, a primeira bênção, o deixou o diabo, botou o diabo para correr. Né? E eis que vieram os anjos e o serviram. Eu fico imaginando o banquete que Deus Pai deve ter preparado para Jesus, o Filho, ali no meio do deserto. Que banquete. Maravilhoso, né? Então fique tranquilo, meu irmão, continue na tua honestidade, na tua seriedade, na tua fidelidade, às vezes sofrendo por conta disso, às vezes pagando um preço difícil por conta disso. Continue firme com Deus, porque vai chegar a hora do banquete, vai chegar a hora dos anjos te servirem, vai chegar o momento em que Deus, pronto, já passou na prova, agora senta aí, que agora você vai ser servido. Amém? Vamos colocar em pé para a gente orar? Lembrando que nós estamos orando também pelas nossas famílias, né? Mês de maio, mês da família, intercedendo aí pelo nosso lar, pela nossa casa, por todas as situações que cada um de nós sabemos muito bem o que temos ou o que não temos, né? Vamos orar.
Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento em que nós conversamos a respeito da Tua palavra, em que o Senhor falou conosco nesta palavra, nos instruiu, nos orientou, nos advertiu, nos admoestou, que a gente saia daqui realmente cada vez mais firmados, com o propósito de servir ao Senhor, mesmo no deserto, mesmo no meio das lutas, as dificuldades que passamos, que a gente, ao invés de reclamar, de choramingar, de quem sabe entrar naquela posição de vítima, de coitadinho, que a gente possa, ó Deus, assumir essa autoridade espiritual que Jesus transfere para nós na palavra, Senhor, para a gente realmente glorificar, exaltar e adorar somente a Ti, Senhor, e o Teu nome ser louvado, engrandecido na vida de cada um de nós que aqui viemos nessa noite. Abençoa mesmo cada vida aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, os que às vezes estão vivendo momentos de fragilidade. Oh, meu Deus, que o Senhor traz mesmo cura, libertação e transformação para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa os nossos familiares, abençoa as nossas famílias durante este mês, ó Pai, que o Senhor venha mesmo, ó Deus, transformar vidas em nossas casas, ó Deus. Nós possamos testemunhar das bênçãos do Senhor junto aos nossos lares, junto às nossas famílias. Que seja um tempo de restauração, de renovo, de cura nas nossas vidas. Dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma noite de bênçãos, uma noite que nos prepare para o dia de amanhã, para que nós o vivamos, para honrar, glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome, Senhor. Por favor, nós pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a consolação, a unção, o poder, a orientação, os dons do Espírito Santo repousem sobre cada um que aqui veio nessa noite e sobre todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Enquanto eu chego até a porta para te cumprimentar, faça o mesmo com quem estiver com você.